Olá, pessoal. Eu vou estar aqui com vocês hoje falando sobre a distribuição e a dinâmica demográfica, trazendo um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante para entendermos a divisão do espaço geográfico do ponto de vista social e também geográfico. Então, como objetivo principal dessa aula, a gente vai desenvolver uma autonomia mais crítica para entendermos sobre essa distribuição dentro do espaço social, compreendendo como se dá esse raciocínio geográfico para a análise da ocupação humana. Então, é importante a gente entender esse assunto, porque ele vai nos mostrar sobre como a população, como nós estamos durante essa evolução histórica, ocupando os diferentes espaços sociais. Então, quando a gente fala em população mundial, o que é que primeiro nos vem à cabeça? A quantidade de pessoas que existem no mundo. É a primeira coisa que a gente vai, população mundial, a quantidade de seres humanos. Quanto será que existe no planeta Terra? Como se deu essa ocupação? Onde é que surgiu? Vejam só, essa distribuição ao longo do tempo se deu de forma dinâmica, ela se deu correspondendo a uma série de fatores. A história nos mostra que durante diferentes estágios da evolução humana, a ocupação do espaço se deu a partir da forma como o homem foi dominando algumas características de sobrevivência, algumas formas de sobrevivência. Então, a gente começa a analisar como se dá esse espaço, essa ocupação do homem no espaço social a partir da própria evolução do homem. E é aí que nós dizemos que essa dinâmica se deu durante alguns períodos da história, levando em consideração as técnicas de sobrevivência que o homem passou a adquirir, as relações com os outros povos. Somos seres sociais. As nossas relações, elas se dão, a gente não vive num mundo isolado. Os grupos, os indivíduos, eles estão divididos em grupos sociais que se relacionam às vezes amistosa e às vezes não. Então, a partir dessa ocupação desses grupos sociais nos espaços, é que a população mundial ela vai se constituindo ao longo do tempo. Então, como exemplo, a gente nós podemos sugerir que o aprimoramento de técnicas agrícolas foi um dos fatores fundamentais para esse aumento populacional ao longo do tempo, que é a questão do desenvolvimento científico, também contribuiu muito para a redução de mortes, para quedas, acentuadas na taxa de mortalidade da população. Também nós podemos dizer que um fato que contribuiu, que resultou com o aumento significativo desse crescimento populacional, que nós conhecemos como explosão demográfica, se dá a partir do século XX, já na virada para o século XXI. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, todo esse desenvolvimento científico, todo esse desenvolvimento agrícola contribuiu para que o ritmo de crescimento populacional acontecesse de forma muito acentuada, ou seja, de forma muito grande,
sobretudo a partir do século XX. Ali, no século XX, é que a gente tem, na primeira metade do século XX, é que nós temos esse aumento, esse que nós chamamos de boom, esse boom da população mundial, certo? Nesse gráfico aqui, os gráficos, pessoal, eles são muito importantes porque através dos números a gente consegue visualizar de modo simbólico isso que eu estou falando. A teoria aponta que houve num passado recente ou num passado distante, né, aqui no século XIX, um aumento significativo da população. Aí o gráfico vai nos mostrar isso de forma mais tangível, de forma mais clara. Observem aqui que o gráfico aponta por bilhões de habitantes e aponta embaixo, faz a relação com o ano, mostrando a população mundial ao longo desse período do século XIX até a segunda metade do século XXI. Então, observem como a população mundial ela aumentou exponencialmente de 1800 até a primeira metade do século XXI, até 2010. Isso nos deixa visível, aparente, a relação da história, a história nos apontando de como esse desenvolvimento científico, de como o desenvolvimento agrícola, de como o desenvolvimento tecnológico contribuiu para isso. Então, talvez, se nós fizéssemos uma leitura desse gráfico um pouco mais do ponto de vista social, a gente poderia dizer que o fator preponderante para esse desenvolvimento, para que nós hoje estejamos aqui, se deu através da evolução do homem. Então, os seres humanos, eles, a partir do seu desenvolvimento, da sua interação com o meio ambiente, do domínio que ele passa a ter ao longo do tempo, com técnicas de sobrevivência, é que garantiu que a sua espécie conseguisse evoluir, certo? Nesse momento a gente pode até fazer uma ponte e relacionar sobre a evolução das espécies, como Charles Darwin coloca. Então, é importante sabermos sobre essa taxa da evolução do crescimento da população mundial. Porque, como eu falei no slide anterior, somos seres sociais, nós não somos ilhas, nós nos relacionamos. E quando a gente vai observar que aqui, nesse espaço geográfico que nós estamos situados, a nossa relação com o meio ambiente interfere na evolução de outros povos, então isso é importante. Isso se torna de maneira prática muito sugestivo para que nós saibamos o nosso lugar dentro desse desenvolvimento, dentro da nossa contribuição nesse aspecto. O crescimento desigual da população mundial se dá por inúmeros fatores. Eu poderia aqui trazer para vocês questões históricas, mazelas que vêm de longos e longos tempos. Posso falar sobre questões culturais, posso falar sobre questões históricas, sociais. Mas, do ponto de vista geográfico, se a gente for analisar como esse crescimento se deu de forma desigual na população ao longo do tempo para a população mundial, a gente pode dizer o seguinte: a má distribuição de terras ao longo do tempo, a apropriação irregular desses espaços
contribuiu decisivamente para que parcela da população mundial não tivesse participação igual no crescimento, no seu crescimento, não acompanhasse. Então esse gráfico, ele deixa isso para a gente muito claro. Observem, população mundial por grupos de países, segundo o grau de desenvolvimento. Então, observem da década de 50, segunda metade do século 20, até a projeção que se coloca para o ano de 2100. Então, nessa cor verde, você pode ver o quantitativo de pessoas da década de 50 e a projeção dessas pessoas para esse período de 2100. Então, essa população por bilhões de habitantes, ela vai aumentar significativamente. Então, imaginem como vai ficar, como os espaços geográficos poderão ser ocupados de maneira que esse desenvolvimento não se dê ou não continue dando-se de forma desigual, certo? Então, para falar sobre desenvolvimento populacional, para falarmos sobre projeção e estimação, e como a gente estima que sejam desenvolvidos espaços, que sejam ocupados espaços sociais, os espaços geográficos, a gente convém lembrarmos que há nesses estudos a percepção de como a população ela vai morrendo, ela vai nascendo. Então, o cálculo da taxa de natalidade, ele nos ajuda, ele ajuda os estudiosos a nos apresentarem essas projeções de como eles esperam ou como eles preveem, com base nesses cálculos, que a população mundial esteja daqui a algum tempo. Então, o cálculo da taxa de natalidade é um aspecto que vai apresentar-nos sobre essa projeção. E como é que ele é feito? Se é colocado o número de nascimentos, divide-se pelo número de habitantes, o número de nascimentos vezes 1000 e divide-se pelo número de habitantes. Isso vai nos dar vai dar a noção dessa quantidade, de como está ocorrendo. A mesma coisa é feito com o cálculo da taxa de mortalidade, pessoal. A taxa de mortalidade, ela se dá a partir do número de óbitos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. E tudo isso os estudiosos, os pesquisadores vão poder apresentar como vai estar daqui a uma década, daqui a 2 décadas ou até o final do milênio, esse quantitativo populacional a nível mundial. O crescimento vegetativo ou natural da população, ele é positivo quando o número de nascimentos é maior do que o de morte. Ele é negativo quando o número de nascimentos é menor do que o de morte e ele é nulo quando o número de nascimentos é igual ao número de morte. Ou seja, quando a gente vai falar sobre o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento natural da população, a gente vai estar falando sobre a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade calculadas por um grupo de 1000 habitantes no período de 1 ano. E tudo isso vai nos dar a projeção de como está se dando isso naquele momento, de como esses números são percebidos. A taxa de mortalidade infantil também é um denominador importante, é um índice importante de ser trazido, porque nos dá a ideia de como a saúde pública está sendo aplicada, de como está havendo um processo de evolução dos direitos sociais desses indivíduos, dessa parcela da população, e também nos mostra sobre como
a importância de observar, já que essa parcela da população compreende-se aqueles que vão estar lá à frente, no comando, ou vai estar à frente dos espaços sociais. E como é que se dá, como é que se faz, ou como acontece essa observação? Se dá a partir do número de falecidos, aí ele vai colocar os menores de 1 ano vezes 1000, dividido pelo número de nascidos vivos naquele ano. Então é assim que se dá, que os institutos de pesquisa estatísticas conseguem fazer essa projeção. Aí também é feita a observação da taxa de fecundidade, que se dá a partir do número de nascidos vezes 1000, dividido pela população de mulheres em idade fértil. Então com isso vai se dar ter uma projeção de quantos, ou de como, em quantos a população a nível mundial vai estar daqui a algum tempo. Então vamos pensar aqui. Por que existem diferenças entre as taxas demográficas dos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos? A gente poderia colocar inúmeras questões para responder isso. Questões históricas, questões geográficas, questões sociais, econômicas, mas a gente pode, através da nossa percepção, do nosso senso crítico, por isso é importante termos uma aula que trata sobre a demografia, porque a gente vai observar que é uma junção de fatores, uma junção de assuntos, de coisas que levam a essa diferença até na forma da gente pensar o que são países desenvolvidos e o que são países menos desenvolvidos. Podemos dizer que os países desenvolvidos são aqueles que ocupam melhores lugares a nível de economia, de desenvolvimento social. Então, esses países, as taxas dele de natalidade, elas apresentam-se de forma estável, em declínio, ou seja, reduzida, não tem aquela grande proporção. Existem nesses países políticas públicas voltadas à saúde, à educação, que atendem a população de maneira eficiente. As famílias costumam ser planejadas, as mulheres encontram-se cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tardando o casamento e o aparecimento de filhos. O acesso à saúde, medicamentos e métodos contraceptivos também é uma realidade que contribui para que essa taxa de natalidade ela seja nesses países considerada reduzida ou num estágio estável. Já nos países subdesenvolvidos, essa taxa de natalidade é elevada. Por quê, pessoal? Porque não há, infelizmente, políticas públicas que estejam voltadas de forma eficiente para a população. Os indivíduos nesses espaços sofrem ou têm muita dificuldade com relação ao acesso à saúde, à educação, ao emprego, e que tornam-se de forma ineficiente. Então, boa parte da população de países subdesenvolvidos, ela vive em situação de pobreza. E por quê? Porque faltam recursos básicos para sobreviver e, por isso, a qualidade de vida é baixa, acarretando essas taxas de desigualdades sociais através de diferentes fatores. As taxas de natalidade e mortalidade no Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que nos últimos anos ela tem tido uma baixa, tem sido reduzida. No entanto, quando a gente vai ver, a taxa de mortalidade, ela houve uma queda, apesar de ter sido menos expressiva que a de natalidade, mas que ainda, pessoal, ela pode ser vista de maneira negativa. De maneira negativa quando a gente vai relacionar com países que consideramos desenvolvidos. Por quê? Porque há nesses países
políticas públicas voltadas para a população de forma eficiente e que mesmo nós, estando num país ou tendo um sistema de saúde pública que ele é considerado um exemplo para o restante do mundo, ele ainda atua de maneira não muito eficaz, poderia ser melhor, porque sendo melhor a gente não tinha essa falta de não manutenção, mas essa falta de desenvolvimento melhor no número de um aumento da população. Então, a densidade demográfica, ela é, como vocês podem ver aqui nos slides, ela é calculada dessa maneira. E o que é densidade demográfica? A quantidade populacional pelo número, o número de habitantes pela área, né? Então, como vocês podem ver nesse exemplo aí, um determinado lugar que tem cerca de 1 milhão de habitantes por 300 mil quilômetros quadrados, na estatística a gente vai ver que se dá essa conta de quantos habitantes se tem por quilômetro quadrado quando pega-se esses números e faz essa divisão. Então é a partir disso que os estudiosos, eles apontam, por exemplo, aqui, ó, como vocês podem observar, como tem áreas no globo que são mais populosas, que tem uma densidade demográfica muito alta, já como tem outras que tem elas que são menos ocupados. Então, para finalizar, eu trouxe esse gráfico aqui para apresentar um dado sobre a pirâmide etária, que é o que nos dá a entender sobre como está dividida a população mundial por questão de gênero, por questão de idade, certo? Então, uma pirâmide etária, eu coloquei esses dois exemplos, mas a gente poderia utilizar qualquer outro continente. Ele nos mostra como a população de idoso ela tá sendo posta, né, lá na Europa, no continente africano, enquanto a quantidade de população adulta e de jovens nesses dois continentes, para apresentar como nesses espaços geográficos isso se deu, esse desenvolvimento demográfico, certo? Então, para explicar isso aí, eu poderia utilizar inúmeros exemplos históricos sobre a evolução desses povos, da interferência da globalização nisso, enfim. Mas, por fim, o que a gente pode compreender sobre esse assunto, da importância dele para que nós sejamos seres sociais, é que ele nos aponta sobre de que maneira ou de que forma hoje esses 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, eles começaram a ocupar os espaços a partir do quê? Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu gostaria muito que vocês aprofundassem um pouco mais. Tem muito conteúdo que pode dar a vocês outras percepções além da que eu trago e que está acessível aí na internet, nos livros didáticos, e vocês podem encontrar, tá bom? Então, um forte abraço e obrigada por me receber aí no lar de vocês.